Bora conversar sobre isso que é muito importante, bullying familiar. Só que para falar de bullying familiar, eu vou ter que falar de bullying, né? Não tem jeito, a gente vai ter que explicar o que é bullying. Então, eu montei um tabuleiro aqui para a gente entender um pouco como é que funciona esse tipo de violência, que está muito comum, sempre foi, e a gente precisa parar o quanto antes. Então, vamos lá, eu vou pegar umas pecinhas de um jogo para me ajudar. Primeira pessoa que a gente tem é a pessoa agressora. É aquela que vai cometer o bullying. E não é que ela é agressora com todo mundo, que ela sempre agride. É uma situação. Pode ser que uma pessoa é sempre bacana e tal, e no momento da vida ela se torna uma agressora. Então a gente tem aqui esse coelhinho amarelo que vai ser a pessoa que agride. Quem mais que tá nesse tabuleiro aqui? A pessoa agredida, né? A pessoa vítima da violência. Ela tá aqui no coelhinho verde. Quem mais faz parte disso? O assistente ou a assistente de quem agride. A pessoa que agride tem algumas pessoas, que eu vou chamar aqui de agregados, que são as pessoas assistentes. Por exemplo, uma situação que eu vi em uma escola onde eu fui dar palestra. O aluno 1, que agrediu, pegou fotos do aluno 2, a vítima, que estavam nas redes sociais desse aluno, fotos dele jantando com um adulto, um tio, um primo, e disse que ele estava saindo com esse adulto, como se ele fosse gay e estivesse saindo com adultos. Ser gay não é problema nenhum. O problema aqui era que ele estaria saindo com adulto, seria namoradinho de não sei quem, uma situação bem pesada. Ele pegou essas fotos e colocou legendas para dar essa impressão de que eram coisas que não eram. Só que teve aqui os assistentes que ajudaram ele a fazer essas fotos, né, com as legendas em cima. E aí a gente tem outros personagens, que são os apoiadores, as pessoas que reforçam esse comportamento. As pessoas que, quando eles colocam no grupo do WhatsApp essas fotos do menino com essa legenda totalmente equivocada, essas pessoas vão lá, isso mesmo, e manda emoji, e reforça para esse aqui ficar feliz e esse aqui também, como se eles estivessem fazendo uma coisa bacana. Além deles, a gente tem as testemunhas, os espectadores, que estão lá e não fazem nada. Eu chamei eles aqui de H2O. Não fede, não cheira, incolor e sem sabor. Tipo água. Tô lá, tá vendo tudo e não se manifesta. Tá vendo a violência acontecer e fica quietinho, não fala nada. E por último, a gente tem a pessoa ou as pessoas apoiadoras da vítima. Porque quando essa pessoa surge, é uma pessoa muito importante, que às vezes ela vai consolar a vítima, às vezes ela vai conversar com um adulto responsável, no caso de crianças, ela que vai levar isso adiante no caso de uma empresa, que no caso de empresa a gente vai chamar de assédio moral, mas isso acontece entre adultos também, gente, vocês acreditem se quiserem. E aí essa pessoa que vai denunciar, e geralmente é a presença dela nessa estrutura que vai fazer com que isso pare, a pessoa que apoia a vítima. Agora que a gente entendeu esse mecanismo, eu vou mostrar para vocês os tipos de bullying. Então vamos lá. Bullying físico. Empurrão, chute, soco, beliscão, tapa, coisas que vão machucar fisicamente. A gente já teve no Brasil um menino que morreu por causa de chute, gente. Ele morreu por causa de bullying físico e não faz muito tempo. Ah, tá aqui. A gente tem também o bullying verbal, apelidos, xingamentos e insultos. Muito comum. Temos o bullying moral, difamação, calúnia, rumores, ou seja, a maldita fofoca, né? Nesse caso, que foi um cyberbullying de mandar num grupo do WhatsApp fotos de um colega, descontextualizando aquela foto, né? Fazendo parecer que ela é outra coisa, a gente está falando aqui de rumores e de difamação. E o que a gente tem também? Bullying psicológico. Muito comum. Olha aqui o que a gente tem: exclusão, isolamento, perseguição, intimidação, chantagem, manipulação, ameaça e discriminação. Vocês não acharam esses tipos de bullying muito parecidos com uma outra coisa que a gente sempre ouve falar? Violência doméstica? Não é por acaso. Violência doméstica a gente tem física, verbal, moral, psicológica, patrimonial, que aqui não se aplica, né, que é em relação aos bens da pessoa, conta bancária e tal. É porque muitas vezes o bullying vem do bullying familiar. Se alguém está cometendo bullying na escola ou em outros ambientes, pode ser que ele esteja vivendo bullying dentro de casa, ou como vítima, ou como espectador, ou assistindo. Então, o que a gente tem aqui no bullying familiar? Vamos fazer o paralelo com a escola. Na escola, eu posso ter um aluno aqui como agressor fazendo um colega dele de vítima, como no exemplo que eu falei. Mas eu posso também ter um professor fazendo um aluno de vítima. Eu posso ter um aluno fazendo um professor de vítima. Inclusive, tem um caso conhecido de alunos que os pais foram responsabilizados legalmente, tiveram que responder na justiça, porque alunos fizeram uma foto de uma professora e colocaram em um perfil de relacionamento como se ela tivesse esse perfil e ela não tinha. Então, a professora foi agredida por esses alunos e os pais dos alunos, por eles serem menores de idade, tiveram que responder na justiça.
Pode acontecer entre colegas, né? Colegas reforçando aqui. E em casa, como é que isso acontece? Em casa, muitas vezes eu tenho o pai como agressor e a mãe como vítima. Ele falando para ela que ela é um inútil, que ele tem que fazer tudo, que ela não faz nada certo, ou que a casa não está bem arrumada, que ela não cuida direito das coisas. Isso aqui é um tipo de bullying do pai contra a mãe, que os filhos assistem e podem reproduzir muitas vezes na escola. Ou pode ser o pai fazendo bullying com um filho, falando para o filho que o filho é inútil, ou que o filho está comendo muito, precisa emagrecer. Ah, você vai ficar gordo, por exemplo, né? Isso é um tipo de bullying na aparência da pessoa, que é uma coisa horrorosa. E aí o irmão, de medo de ser a próxima vítima do pai, ele fica apoiando o pai. É isso mesmo, pai. Eu vi que ele comeu um pacote de biscoito de tarde, sei lá. Ele ajuda o pai a praticar o bullying contra o filho. Às vezes até a mãe apoia ou fica como espectadora e não faz nada, né? Quando a gente tem um pai muito violento. Eu posso ter também os irmãos entre si, né? Um irmão praticando bullying com outro irmão. Eu e minha irmã mais velha pegávamos no pé da nossa irmã mais nova, porque muitas vezes ela tirou notas baixas e a gente tinha uma coisa de tirar nota alta, de ficar competindo uma com a outra. E nessa fase ela estava super sozinha, ela não tinha ninguém para apoiar. Ou ela ia direto falar com os nossos pais, ou ela estava sozinha, sem suporte nenhum. Às vezes é um filho praticando bullying com a mãe. Eu vi isso com adultos. Um dia eu estava numa festa com colegas adultos e um deles olhou para a mãe e disse: "Depois você reclama que tá gordo, olha o quanto que você está comendo." Eu olhei para os irmãos dele que ficaram quietos, não disseram nada. E falei, nossa, vocês falam assim com a mãe de vocês? Isso é comum na casa de vocês? Um homem adulto, gente, com mais de 30 anos. Então, isso pode acontecer em qualquer situação. Pai, mãe, irmão, um primo, um avô. Vou colocar aqui também os colegas da escola que estavam antes. Sabe essa coisa de ficar reforçando que a pessoa é isso, que a pessoa é aquilo, que ela é burra, que ela é incompetente, que ela qualquer coisa que é considerado pejorativo por aquela pessoa, por aquele grupo de pessoas. O importante da gente saber aqui é que numa situação de bullying, todos sofrem. Não tem ninguém que não está sofrendo. Todos sofrem. Quando a gente fala de bullying, vem da palavra bully, que seria o valente, o valentão. Bullying seria praticar essa valentia em cima de outra pessoa, tipo forte contra o fraco. Mas na verdade é um sinal de muita fraqueza. Você ir contra uma outra pessoa, você perseguir alguém, significa que você não está bem, tua autoestima não está boa. Talvez você não esteja, também esteja sendo perseguido, porque o jeito de você se sentir melhor é minimizando outra pessoa, é perseguindo alguém. E isso não vai deixar ninguém melhor de verdade, né? Da mesma forma, todas essas pessoas aqui estão sofrendo, porque esse aqui muitas vezes está fazendo esse apoio por medo. Esses aqui também estão com medo de ser a próxima vítima, então eles ficam lá reforçando, rindo. Esses aqui não estão fazendo nada, muitas vezes porque não sabem o que fazer, ou porque também tem medo, e com medo ninguém é feliz. Então todo mundo envolvido está sofrendo. E o que eu quero deixar de recado para vocês é, vocês podem escolher quem vocês querem ser aqui. Vocês querem ser a pessoa que agride? A vítima? A pessoa que ajuda quem agride? Aquela que apoia? Aquela que não faz nada, finge que não tem nada acontecendo? Ou essa pessoa aqui que vai apoiar a vítima e que vai fazer isso parar? Vai parar esse sofrimento de todos? Vocês podem escolher. E eu espero que vocês escolham bem. Porque não tem por que a gente viver assim, gente. Dá para parar isso. E é importante que a gente consiga parar. Porque esses sofrimentos podem se tornar tão grandes. Essa violência ela pode tomar uma proporção tão grande dentro da pessoa vítima. Outro dia eu dei um treinamento para professores de uma escola e um deles é médico e atua também em um hospital. E ele me contou que 2 crianças deram entrada esse ano com tentativa de suicídio, né? Que atentaram contra a própria vida. Uma de 9 e uma de 11. Razão, bullying na escola. Às vezes você acha que é só uma brincadeira. Que é só uma brincadeira, esse aqui acha que é só uma brincadeira, mas esse aqui sabe muito bem que não é uma brincadeira. E eu sei que vocês já sabem que isso aqui também não é brincadeira. Então a gente tem que dar o nome que tem, não é brincadeira, é violência. E é responsabilidade de todos nós, enquanto comunidade, fazer com que isso mude. A gente consegue.